bem-vindos ao nosso PhysioWorks Science. Meu nome é Fernanda Delacoste e eu vou comentar com vocês o artigo intitulado Guideline do Manejo da Hipertensão Arterial, publicado este ano, no início de 2024, pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Todo ano, a Sociedade Europeia de Cardiologia se reúne e montam as diretrizes do manejo de alguma condição cardiológica. Este ano, eles resolveram reatualizar, a diretriz sobre o manejo da hipertensão arterial e definir algumas questões novas que vão nos fazer falar a respeito do novo planejamento, como manejar a hipertensão e quais são as classificações hoje quando a gente fala de pressão elevada. Esse artigo, ele traz, antes de mais nada, é importante que a gente destaque que a hipertensão arterial, ela é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, assim como o infarto e como o acidente vascular encefálico. Essas diretrizes da Sociedade Europeia, elas vão trazer as atualizações importantes para o manejo adequado da pressão arterial, especialmente quando a gente considera os avanços nos tratamentos farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos para o controle da pressão. Pergunto para vocês, vocês já colocaram ali na busca, dentro do artigo, a palavra exercício? Vocês vão encontrar mais de 300 palavras trazendo exercício dentro deste guideline. O que isso nos diz? Que nós, como profissionais da saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos do esporte, nutricionistas, precisamos estar atentos a esses guidelines, porque é aí que a gente atua, no tratamento não farmacológico. Portanto, precisamos entender o que esses guidelines querem nos dizer e como é feita a leitura desse guideline, como que a gente pode trazer essa informação científica para a nossa prática clínica. E é isso que a gente faz aqui no PhysioWorks Science. O artigo, em especial, este que a gente está comentando, ele oferece uma abordagem clara e estruturada para o tratamento da hipertensão. O que exatamente é útil para nós, fisioterapeutas, para nós, profissionais de educação física, e o que é útil para os médicos. Então, ele vai falar um pouco a respeito do exercício físico e de como ele deve ser incluído para aqueles que têm hipertensão e do manejo medicamentoso, certo? Ele vai abordar diagnóstico, intervenção e mudanças do estilo de vida, para que a gente possa entender como que elas representam, como que elas dizem respeito do que influencia na pressão arterial. O ponto de destaque vai ser o enfoque no controle rigoroso para prevenir as complicações a longo prazo. Então, é importante que a gente faça este controle da pressão o quanto antes, para que a longo prazo a gente não tenha prejuízo na nossa função cardiorrespiratória e cardiopulmonar, tá? As diretrizes, elas vão enfatizar, então, a importância da gente individualizar um tratamento, da gente levar em considerações fatores como idade, presença de outras doenças e as características específicas de cada pessoa. E, além disso, nesta diretriz é sugerida uma outra classe de medicação. Aqui nós não vamos levar muito em consideração as classes de medicação, porque a gente quer falar sobre tratamento não farmacológico. Outro ponto importante do artigo, da diretriz, é a respeito da prevenção primária e secundária, a respeito do manejo da hipertensão. Ela não vai focar, esse artigo não vai focar só em prevenir a hipertensão já desenvolvida, mas também na estratégia para que evitar que uma parcela da população tenha hipertensão a médio e longo prazo.
Então ele também vai falar a respeito da prevenção. E é aí que eu quero conversar com vocês e explicar, né, o porquê da importância da nossa atuação frente à atividade física para essa população cardiopata. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito de cada seção desta diretriz para que vocês possam entender. Na primeira parte, o artigo então traz questões epidemiológicas sobre introdução, conceitos e desenvolvimento da doença. A gente vai ter uma tabela que vai falar sobre classes e recomendação de como a diretriz foi desenvolvida, para que vocês entendam, tá? Quando a gente traz que a evidência é classe 1, ou seja, ela é recomendada e indicada para se utilizar. Quando a gente traz que a diretriz, Puta que pariu. Como é que é o nome da palavra? Quando a gente traz que a evidência é classe 2, a gente precisa ficar um pouquinho atento e pensar, bom, será que tem outras evidências melhores, mais robustas ou não? A gente pode considerá-la, mas não deve usar como assertivo, como verdade absoluta, correto? E quando a gente tem uma evidência de classe 3, quer dizer que ela não é recomendada para este tipo de abordagem, certo? Então é assim que a gente vai fazer a leitura das diretrizes. Sempre que tiver uma diretriz e um guideline, a gente olha a tabela de classificação de cada evidência, de cada informação, para que a gente possa saber se ela é ou não confiável e se ela deve não ser utilizada em determinado conceito, em determinado momento, certo? Então a gente vai fazer uma introdução em que ele vai trazer os conceitos, né? Que a Sociedade Europeia traz os conceitos sobre hipertensão, traz os conceitos antigos, né, do que era considerado hipertensão arterial e do que não é considerado hipertensão arterial, tá? E nós vamos trazer também uma tabela com novas evidências que foram adicionadas agora no ano entre 2023 e 2024 e a classificação delas, tá? Ele faz um resumo ali na tabela 3 das novas recomendações e já classifica para vocês se ela é classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. Isso é muito interessante, porque facilita na hora da gente fazer a leitura. A gente já olha e já pode utilizar. Bom, essa é classe 1, eu posso utilizar na minha prática clínica. Desmembrando esse artigo, né, a gente vai chegar na parte em que a gente vai falar um pouquinho a respeito da fisiopatologia da pressão arterial. O que ele traz como principal causa que leva ao aumento da pressão sistólica elevada em indivíduos a longo prazo. E o que ele traz ali naquela figura? Vocês podem acompanhar. Que os principais causas são fatores genéticos, fatores ambientais, fatores socioeconômico e atividade física e fatores sociopolíticos, tá? Como ambiente, clima, poluição, geopolítica, tá? Nos fatores genéticos vai entrar, então, questão de sexo, né? Os homens, eles têm maior chance de desenvolver pressão arterial elevada. Trazemos também histórico familiar, entra nisso. Se tu tem pai, mãe, tio, avós que tenham hipertensão, provavelmente é um facilitador para que vocês tenham um desenvolvimento de pressão arterial a longo prazo, né? E fatores que falam a respeito do nosso desenvolvimento, né, do nosso ambiente, que é atividade física, sedentarismo, qualidade do sono, qualidade daquilo que a gente se alimenta, né, dos nutrientes, ingesta de sódio, de potássio, obesidade é um fator de risco também, consumo de álcool é outro fator de risco, tá? Além do consumo de outras drogas. Tudo isso entra como fator predisponente para que a gente possa
ter esse aumento a longo prazo da hipertensão. Por isso que é preciso que vocês tenham em mente quais são esses fatores para que a gente possa saber o que é modificável e o que não é modificável. E é isso que o artigo vai trazer, tá? Aonde que nós, como profissionais, podemos atuar nos fatores modificáveis, principalmente aqueles que falam a respeito de ambiente, de estilo de vida, que entra o sedentarismo, né, que entra a melhora da atividade física, diminuição de peso. Isso tudo a gente pode atuar. Depois, um pouquinho mais abaixo, ele vai trazer um sumário, né, de como que é feita o diagnóstico da pressão arterial em consultório e no domicílio. Tá? A gente pode fazer dessas duas maneiras, ou em consultório, com o auxílio de um médico diagnosticando, ou a gente pode fazer no domicílio, né, em que, principalmente, o que eles trazem? A medida deve ser feita de maneira correta. Como que é feita essa medida? Sentados, posicionados, pés e braços apoiados. Pode utilizar um manômetro digital, sim. Não é recomendado aqueles manômetros de pulso, e sim aquele manômetro digital que a gente utiliza no antebraço, certo? Vamos medir com as pernas descruzadas, correto? E essa medida ela deve ser feita 3 vezes. Todas as medidas elas devem ser feitas 3 vezes para que a gente possa fazer uma média de cada vez que foi mensurada, certo? E anotar, tá? Da mesma forma, dentro de casa a gente pode utilizar essa mesma referência, certo? E aí ele vai trazer o novo critério de hipertensão, o que é ou o que eles consideram ou não consideram hipertensão arterial. Portanto, de acordo com a nova classificação da hipertensão, nós temos pressões não elevadas, pressões elevadas e hipertensão. São 3 faixas de classificação. A primeira faixa, tá? Nós vamos ter uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio e uma pressão diastólica de 70 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer que nós não temos hipertensão quando a gente tem essa métrica de mensuração, estes valores, o famoso 12/7, 12/8. Quando eu tenho uma pressão já considerada elevada, mas não hipertensa, é quando eu tenho uma pressão sistólica de 120 a 139 milímetros de mercúrio e uma pressão diastólica de 70 a 89 milímetros de mercúrio. Este é o considerado uma pressão elevada, mas ainda não é hipertensão. Tá, mas quando que vai ser hipertensão? Hipertensão é quando a gente tem pressões sistólicas acima de 140 milímetros de mercúrio e uma diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio, o famoso 14/9. Quando eu tenho mais de 3 medidas ao longo do dia, sempre fazendo 3 verificações para cada medida, e ela apresenta pressões acima de 140/90 em todas elas, eu posso pensar que sim, eu estou começando, né, a desenvolver uma hipertensão arterial. E aí é importante que a gente vá procurar um diagnóstico, correto? Passando mais abaixo, a gente consegue entender, então, quais são os riscos modificáveis, né, os fatores de risco, né, que a gente tem de acordo com as classificações. E lá vão entrar, então, os fatores que eu comentei com vocês a respeito de atividade física, né, ser sedentário, ser obeso, fazer uso de álcool, ser tabagista. Isso tudo entra como fatores de risco que a gente pode modificar para que este desenvolvimento da hipertensão não seja causado a longo prazo, certo? E para finalizar,
Então, ele traz a prática de exercício físico, né, como classificação de evidência A. Portanto, pessoal, nós precisamos entender de que o exercício físico, sendo ele cardiovascular, aeróbico ou de resistência, ele é importante e dentro dessa função a gente precisa incluir para estes pacientes. Portanto, a gente deve orientar os nossos pacientes à prática de atividade física. E a diretriz traz que a prática de atividade física ela deve ser orientada por profissionais aptos. São eles fisioterapeuta, profissional de educação física, médicos. Então, a gente precisa orientar e estar embasado de que, bom, sim, vocês podem fazer atividade física, seja ela aeróbica, seja ela de resistência, de força, porque isso diminui a pressão a longo prazo. A gente tem uma melhor resposta vascular e, consequentemente, a gente tem uma diminuição na nossa pressão ao longo do nosso sistema. O nosso coração ele fica menos sobrecarregado. Então, isso é importante que a gente tome como autoridade, certo? Em resumo, as diretrizes da Sociedade Europeia para o Manejo da Hipertensão de 2024 trazem atualizações que são valiosas, mas também que ainda se tem muito a pesquisar a respeito disso. Por quê? A cada ano surgem novas evidências, novas pesquisas e, portanto, todo ano este guideline, essas diretrizes são atualizadas pela Sociedade Europeia. Especialmente quando a gente vai falar sobre personalização, sobre individualização de tratamento e de manejo no controle da pressão. Porque cada pessoa hipertensa tem um manejo para hipertensão de forma individualizada, de forma diferente, certo? Não é igual para todo mundo. Essas recomendações, elas podem então transformar a nossa prática clínica e ter uma melhora significativa do controle da pressão arterial para os nossos alunos, para os nossos pacientes, para os nossos clientes. Se você quer ter acesso exclusivo a artigos comentados em vídeo, e-books e milhares de artigos, clique no link aqui da descrição. Não perca mais tempo. Clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e acesse agora.